Estamos aqui em mais um Pod Travelcast para a gente viajar na viagem, todos juntos aqui. E hoje temos um convidado aqui muito especial, que na semana passada tomou o meu lugar aqui, né? Eu não estava aqui a semana passada porque ele foi o entrevistador. Mas hoje já vou então já logo mostrar quem é que está aqui. Hoje ele é o entrevistado, Leandro Luciano, diretamente da Inglaterra aqui com vocês. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Túlio. Obrigado, Paloma. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar no Brasil, né? Muito bom poder voltar para casa e a gente vai se divertir, viajar na viagem e ter muitas informações aí de como a gente aprender a viajar mais, otimizar o nosso tempo e aproveitar o máximo da viagem, porque viajar é tudo de bom, né? Muito bem. E é claro, estamos aqui do lado com a nossa parceira que vocês já tinham visto, Paloma da Oliveira Trips. Seja muito bem-vinda, Paloma. Olá, muito obrigada. Estamos aqui em mais um podcast. Vocês que amam viajar, já pensaram em fazer um intercâmbio? Já estou dando aqui um spoiler de tudo que vocês vão descobrir nesse podcast. A Oliveira Trips é especialista em viagens nacionais. Também temos alguns destinos internacionais, como Paraguai e Argentina. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho a mais e você vai ter aquele gostinho de outros lugares. Vamos sonhar mais alto. Muito bem, muito bem. E sabe aquelas coisas que tem um marco? Provavelmente essa mesa vai ser o marco da Oliveira Trips começar a viajar para a Europa, hein? Olha só, quem sabe, hein, gente? Vamos entender. Olha a parceria começando. Olha, aí. já gostei. É isso aí, tudo tempo. Fala o antes ou depois, né? Oliveira Trips, antes daquele podcast e depois daquele podcast. Aí será com viagens na Europa. Vamos lá. Assim, que seja uma profecia, né? Sim, amém. Vai dar tudo certo. Muito bem. Leandro, muito bom estar com você aqui na mesa. Pela primeira vez nós, né? Você já esteve aqui na mesa com o seu convidado, entrevistando. Você que já é parte do nosso podcast, que sempre esteve aqui na tela, né? Sim. Mas aqui na mesa hoje, especialmente você é o convidado porque você tem muitas informações para trazer para o nosso público, que é um público realmente interessado em viagens. E aí você tem uma história muito interessante que você fez uma viagem que muita gente pode ser que tenha que fazer nesse formato por não ter condições de se preparar antes ou algo assim. Nós temos aqui o nosso parceiro Lucas, que é do inglês, né? Sempre indica, faça o inglês antes, faz tal coisa antes. Mas pelo pouco que eu sei aqui, parece que o Leandro foi ali na cara e na coragem, não sabia nem o inglês. E aí histórias são coisas interessantes, né? É gostoso ouvir histórias, né? Então vamos começar ouvindo uma aqui. Eu queria que você começasse pelo começo, Leandro. Essa sua jornada hoje de guia turístico, de empreendedor no turismo, de ser o cara das viagens para a Europa. Tem lá o Viagem para Londres, que é o seu negócio, o intercâmbio, que é o seu outro negócio. Mas um dia começou do começo. Foi que você viajou para lá. Conta pra gente desde esse momento aí. Se quiser ir dando aquelas pausas pra gente ir perguntando, beleza. Mas conta esse comecinho aí, quando você resolveu viajar e aqueles pequenos perrengues que você passou, porque isso é muito importante para quem quer viajar. Conta, diga lá. Eu gosto muito, assim, de dividir a minha história, dividir as histórias dos meus passageiros também, né? Mas começou, eu não gosto de falar muito o tempo, porque parece que eu sou velho, eu não sou. Mas há uns 20 anos atrás, vamos dizer assim, faz um tempinho, né? Era só um jovem rapaz aí, com bastante ansiedade de conhecer o mundo, né? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, sou da freguesia do Ó. E aí, então, surgiu aquela vontade de desbravar o mundo, e como eu acho que quase todo jovem tem na cabeça, é só isso, não é? Era só isso, levantar, ir trabalhar, fazer meu dinheiro, pagar meu carro, pagar a faculdade, voltar para casa. E foi me dando aquele desespero de que é só isso, é só isso, é só isso. Não era só isso, né? Eu falei, não pode ser só isso, tem que ter mais. E aí, então, de novo, né, um jovem de periferia, eu queria ganhar dinheiro, queria desbravar o mundo, né? Queria ficar rico, famoso, todas essas coisas. Então, eu trabalhava aqui num banco, aqui em São Paulo já, né? E um dia eu decidi que eu ia morar fora do país. Eu queria aprender uma língua, né? A ideia, a priori, era aprender uma língua e, como todo brasileiro que imigra, né? Todo imigrante, ir para fora, fazer o dinheiro e voltar comprando tudo que eu pudesse comprar. E aí, então, eu comecei a pesquisar e eu queria um lugar que falasse inglês, porque eu já tinha noção
de que a língua inglesa seria um diferencial. Né? Então, essa noção eu tinha essa instrução já da escola, do ensino médio, tudo, né? Que o inglês seria um diferencial. Então, eu comecei a procurar um país que falasse a língua inglesa. E aí, os Estados Unidos, na época, era um pouco mais difícil, porque para conseguir o visto, né? A passagem nem era tão mais caro assim, né? Mas para conseguir o visto, se você tinha o critério para ficar lá, para entrar e ficar lá, era um pouco mais pesado, financeiramente falando. Né? Então, a minha decisão foi extremamente financeira. Falei, se eu for para outro lugar que não exige tanto para o visto, eu já não vou gastar tanto, eu tenho mais dinheiro, porque a grana era curta, certo. Bem curta. E aí, então, eu saí do banco, peguei meu dinheiro e achei a Inglaterra, né? Falava inglês, e decidi morar na Inglaterra, com a cara e com a coragem. Lembrando que nesse período a internet era uma coisa bem escassa. Era internet de escada, não tinha quase nada, assim, o Google era muito fraco. Eu me lembro que eu comecei a pesquisar informações na revista, né? Tinha uma revista de conexão para Londres, livros, né? Guias de viagem. Eu comecei a usar esse tipo de material para ver se o que eu conseguia, o máximo de informação. E então eu consegui uma escola, através de um amigo meu, que me matriculou numa escola. E então, esse mesmo amigo conseguiu uma vaga, um quarto para morar. E aí, então, foi que no mês de abril de 2003 eu fui para Inglaterra. Uau! Nossa! E aí foi muito legal, assim, que a gente... o podcast passado a gente falou de aeroporto, né? Então, eu falei um pouquinho dos perrengues, mas eu cheguei em Lisboa, eu comprei um voo pela TAP, que é a companhia aérea portuguesa, porque eu não falava nada de inglês. Eu falei, vou comprar pela TAP, o pessoal tudo fala português, mesmo que for português de Portugal, dali, depois dá para perceber um pouco, né, do português de Portugal. Eu falei, não vou passar tão apertado. E foi um engano meu, porque, assim, realmente, né, o pessoal no avião falava português, mas quando eu desci no aeroporto de Lisboa, eu tinha uma conexão de 8 horas. E eu falei, vou pegar um ônibus ou alguma coisa, vou até Lisboa, tiro umas fotos, volto e continuo para Londres. E aí, só que quando você desce, você chega de outro país, né? Você precisa passar pela imigração. E a imigração falou, não, você não vai entrar. Como assim? Depois que você saiu? Quando eu entrei em Lisboa. Não vai entrar no país. Não vai entrar em Lisboa. Lisboa. Nossa. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu tô vendo na sua cara que você tá indo trabalhar em Londres. Você não vai entrar em Londres e também não vai entrar em Lisboa. Cara... Aí eu falei assim, como você fala que eu não vou entrar em Londres, né? Você não tem autoridade em Londres, né? Ele falou assim, mas eu sei que você não vai entrar lá. E aqui também não. Uau. E aí, tipo assim, já me mandou sentar e eu fiquei o dia inteiro sentado no banco lá, porque eu tinha minha passagem para Londres e ele não podia me impedir de embarcar para Londres, né? Nossa, talvez até poderia, eu não sei muito se ele poderia. Susto lá Nossa, Aí então, eu falei, cara, eu tô aqui num lugar que fala, teoricamente, a minha língua e não consegui conversar com o cara direito, com o cara da imigração, convencer. Quando eu chegar em Londres, eu não vou entrar. Aí eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus do céu. E aí, então, mas aí quando eu cheguei lá, graças a Deus, um cara muito tranquilo, que fez várias perguntas e que eu não sabia nenhuma delas. Que nesse momento você não falava inglês. Não falava nada de inglês. Na verdade, assim, a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, Camila, um beijo, te amo. Deve estar assistindo a gente. Um abraço para a audiência aí também, né? Isso aí, pessoal. Um abraço pro pessoal que está assistindo. Faça suas perguntas, seus comentários, estamos aí. Manda os comentários aí que a gente vai tirando as dúvidas. Quem já ouviu essa história, porque geralmente eu conto uma parte dessa história para os alunos do intercâmbio. Já então... tem parte que eu não sabia aí, porque a gente conhece, você me conta algumas coisas, mas vai tá revivendo, é porque assim, como eu estou contando assim, com mais frequência, as coisas estão voltando, né? Faz só 20 anos. Então aí quando eu cheguei... que você não falava inglês e o cara Londres, de Londres isso. A Camila falou assim, olha, a gente pesquisou aqui porque também não tinha os YouTubers, né? O Instagram, o TikTok, para te dar, quando você cai na migração, eles perguntam isso, perguntam aquilo. Não tinha orientação. Era a orientação de alguns amigos que tinham ido, só, né? E aí, então, eles sabiam o que falar, e aí eu falei com a Camila, ela escreveu algumas frases prontas num papel para mim.
aí você também me deu Um guiazinho de viagem, né? guia de Eu bolsa. lembro ainda, até hoje. Vai que você precisa. E realmente eu precisei, eu anotei algumas coisas no próprio guia. E aí eu sabia falar o dinheiro que eu tinha no bolso e quanto tempo eu ia ficar, que eram algumas das perguntas que normalmente eles fazem na imigração. E aí ele perguntou mais uma coisa que eu não tinha ideia do que era. E aí eu não sabia responder mesmo. E aí eu fiquei lá, mas eu tava tranquilo, assim, por Deus, eu fiquei tranquilo. Falei, bom, tô aqui, não tô mentindo, tô falando a verdade, né? Que é assim, eles entendem também, né? Ele te olha e fala, tá mentindo. E a sua tranquilidade talvez só tenha não colocado sabia confiança. falar, né? até Então, pro assim, acho que transcendeu, porque eu tava tão nervoso que daí eu fiquei calmo. Não, é Deus mesmo, é de Deus. É isso aí. É. Muito bem. E aí, então, ele chamou um tradutor. Aí veio uma senhorinha e falou assim, ele tá perguntando quem pagou pela sua viagem. Assim, Eu falei, sim. tá. Então, aí expliquei pra ele, ele falou, tudo bem. Carimbou lá. E na época você conseguia pegar o visto de estudante no aeroporto. E foi uma bênção, assim, porque daí eu peguei, a ideia era essa mesmo, né? Então deu certo, peguei o visto de estudante e com o visto de estudante você pode trabalhar. Sim, olha aí. E aí, então, foi o meu primeiro passo. E aí, como eu mencionei um pouco, né, no podcast anterior, dá para contar mais detalhado. O meu segundo perrengue, o primeiro perrengue foi em Lisboa, na própria língua. O segundo perrengue na língua estrangeira foi que a minha mala não chegou. Nossa, tem problema ainda sem saber falar direito. Aí, então, eu tava num aeroporto que eu nunca tinha ido. Era o meu segundo voo da história. Que eu tinha feito um voo aqui interno só. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha tradutor, né? Pra essa área da mala, da área das bagagens, onde estão as esteiras. E aí eu fui, procurei a esteira. Uma mala chegou e a outra não chegou, não chegava. E a esteira parou. E o meu coração parou junto. Nossa senhora, cadê minha mala? E aí eu fui, e aí eu falei, cara, eu vou pela TAP, todo mundo da TAP fala português, né? Eu vou lá reclamar. Aí eu fui no guichê, aí procurando a TAP, e aí foi que eu descobri, né? Que são coisas de aeroporto. A única companhia aérea que, principalmente hoje em dia, né, que tem o próprio guichê, que tem tudo próprio, é a companhia do próprio país. As outras companhias, só as grandes têm o próprio guichê dela. A maioria das companhias, elas se juntam todas porque tem uma empresa que administra todas Pra as ficar outras. barato pra elas. Isso. Aí tinha um guichê lá da Air France, Alitalia, TAP, né? Aí eu tive que ir lá. E não era em português. Não era português, era uma inglesa. E ela já veio com Can I help you? E eu sabia só o help, e eu sabia que eu tava precisando de muito help. De todos os help, please help me. E aí foi, assim, o meu primeiro desafio, que eu não recomendo, mas, assim, se alguém falar, vale, acha que eu vou com a cara e com a coragem, vai porque você aprende, né? Então, naquele dia eu já aprendi cores, eu aprendi tamanho, porque eu tive que descrever, né, as coisas, o tamanho da minha mala, a cor da minha mala, as coisas que tinham dentro da mala. E a mulher, com muita paciência, graças a Deus, foi falando, né? This or that, né? E aí mostrou o size. E aí veio com um cart assim grande, né? Pra me mostrar as colors, né? E aí, então, eu tive que aprender. E aí já, tipo, a primeira cor, assim, que fixou na minha mente era a cor da minha mala, que era green. Né? Então, assim, eu fui... E dali pra diante foi um aprendizado, a duras penas. Mas, assim, cada dia você aprende um pouco, né? Que bacana, olha aí, olha só, interessantíssimo, né? Viagem, tem mais essa, até os perrengues da viagem são interessantes para contar, né? Sim. Então, por isso que a gente tem esse podcast aí, para viajar na viagem, a gente está viajando na sua história, e daqui a pouco nós vamos saber aí, depois daí, a viagem, como ele chegou, a gente já sabe, né? Daqui a pouco a gente vai te perguntar aí sobre como é que você começou a empresa lá, né? Aí depois de trabalhar, se quiser contar a parte de que você trabalhou lá ou não, mas como aqui é o podcast de viagem, a gente vai querer saber como começou a sua empresa de viagens, aí, de intercâmbio cultural ou de receber passageiros lá, como é que funciona e como é que começou, né? E falando um pouquinho também de extravio de bagagem e tudo, uma dica é você não sair do local. Você tem que procurar, né, a pessoa, como você disse, às vezes não vai estar a companhia, você tem que preencher o formulário, porque até se você tiver um seguro viagem, para o seguro cobrir a parte de extravio de bagagem, uma dica é não sair do local, porque se você sair daquela parte ali,
você já perdeu a garantia do seguro. Exatamente. O seguro, e assim, o seguro da sua, porque se você tem um seguro viagem, você perde o seu seguro e a garantia da própria companhia aérea, porque ela também é responsável pela mala, né? Eles tentam se esquivar, mas eles são responsáveis pelo transporte da mala. Então, aí, realmente é ótima dica, né? Se você está viajando e teve a sua mala extraviada ou a sua mala danificada, você precisa fazer a reclamação na área das esteiras. Você procura o guichê da companhia aérea ou o guichê responsável porque pelas malas danificadas e já faz ali a sua reclamação formal. Então, eles preenchem o formulário, registram, às vezes eles tiram até foto para você. Isso é a garantia que você vai ter o seu problema solucionado. Ou pela empresa aérea ou pela seguradora. Mas realmente, não pode sair. Depois que você saiu da área das bagagens, já era. Você não está mais coberto. Muito bem, informação muito importante. Legal, Paloma. E esse é um programa realmente que te ajuda a você, viajante, a você que é o nosso telespectador aqui do programa do Pod Travelcast, tem essas vantagens de assistir e aprender aí mais sobre viagem. E eu tenho uma informação também, como o viajante da mesa, né? Eu sou apresentador, mas não tenho empresa de viagens como vocês. Sou eu aqui, o turista da mesa. E a minha dica é, assim, falando o que o Leandro falou, que ele até falou que não aconselha para quem for de supetão e tudo mais, mas se for o caso de ir, acaba aprendendo. Mas também, até se você aprendeu inglês, mas for lá para fazer um intercâmbio cultural ou até com a intenção de ficar um tempo no país, realmente você vai ter alguns detalhes que vai te preocupar em não deixarem você entrar, né? Mas agora, acalmando aí os ânimos, os medos dos viajantes, se você for turista mesmo, como eu, não ir lá para trabalhar ou para estudar ou para tentar até morar neste país, se a sua ideia for realmente turistar, a dica que eu dou para você não ter problema para entrar na imigração é você realmente provar que você é só um turista. Como você prova isso? Então eu levei os documentos da minha empresa, prova que, poxa, se eu tenho uma empresa aqui, o que eu vou querer morar lá nesse outro país? Seja Estados Unidos, Londres, Europa, qualquer lugar que você for viajar para Londres, onde precisar do seu visto, seu passaporte, enfim, deles terem a certeza de que você vai voltar para o seu destino, para a sua saída, né? Para o seu local de origem. Então, para isso, eu levei o documento da empresa, né? Então, se você tem filho estudando, você leva o documento do seu filho, que ele estuda, que ele está matriculado, né? Você também, o ideal é levar já a passagem de retorno, mostrar para eles, mostrar também o hotel que você vai ficar, por quantos dias você reservou o hotel ou os hotéis. E aí, com isso, você entra facilmente, porque eles vão ver lá em todo o seu portfólio, ali no seu dossiê, que você realmente está fixado no país, não tem como deixar esse país, e que você está indo lá por um tempo, está tudo provado lá, e que irá voltar. Aí, realmente, a facilidade é maior, você fica um pouco mais tranquilo. Não é isso mesmo, Leandro? É isso mesmo. Nós estamos falando disso hoje, né? Essa regra vai mudar um pouco, vai facilitar, vai burocratizar um pouquinho, mas vai facilitar, né? Eles estão criando aí um visto, não é? Que você só preenche todas essas informações pela internet, né? Então, você já sai com a autorização aqui. Então, quando chegar lá, né, a inteligência artificial está desenvolvendo um sistema aí, eles estão desenvolvendo o reconhecimento facial e tudo já vai estar lá comprovado, né? Então, quanto mais as informações forem linkadas, né, mais o reconhecimento facial vai facilitar a vida em alguns aspectos. Perfeito. Então, assim, a ideia deles é que você chegue... Isso tudo antes, né? Isso, no aeroporto de Londres, você vai passando, eles vão reconhecendo a sua face e as portas e as cancelas vão se abrindo. Ainda não estamos nesse estágio, mas vai chegar. Mas, realmente, como estamos hoje, né? Eu costumo falar que, assim, eu não sou o expert nisso, né? Mas eu tenho bastante experiência, assim, né? Estou há muitos anos e entro e saio com turistas, com grupo de turismo lá, a gente vai falar disso já já. Mas o que eu recomendo para as pessoas, que às vezes eu só estou no aeroporto esperando. Então, ela passa pela imigração sozinha, né? Com a família, a maioria das vezes. Então, quando eu não estou com eles, o que eu recomendo? O que o oficial da imigração quer saber? Da onde que você é, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar e quando é que você vai voltar. Exatamente. Então, só que você precisa comprovar isso, né? Então, tá, eu sou do Brasil. Ok. Para onde você está indo? Para Londres. Tá, e aí ele vai falar, depois disso, para onde você vai?
Então, se você está fazendo um tour, ele fala assim, eu vou para Paris. Ele vai falar, next, né? E depois. Então, aí depois eu vou voltar para o Brasil. Né? Então, às vezes você responde, eu vou indo para casa, I'm going home. E ele vai falar, ok, aonde é a casa? Where's home? É explicadinho. Qual casa, né? No Brasil. Tá no Brasil. Então, você vai voltar para o Brasil. Que, assim, é um jogo de perguntas e respostas onde ele quer saber se você está enganando ele pega você no pulo, exatamente. Se você quer enganar ele ou não. Então, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar? Eu vou ficar aqui tantos dias. E aonde você vai ficar? No hotel tal. Você tem a reserva? Mas tudo isso você pode perceber que ele fala olhando no seu olho. E olho de vidro, né? Ele já tá te olhando na fila faz tempo. Entendeu? Então, assim, ele já sabe mais ou menos quem que vai com ele. Então, ele já sabe o seu perfil. Então, você tá com as crianças, tá óbvio que tá um holiday, né? E aí tem as reservas. E aí, de vez ele faz uma pergunta. Tá indo pra Disney, né? Ou então tá indo pro Parque da Lego, né? Vai ver a troca da guarda. E aí ele quer... E aí, se ele tiver com alguma dúvida a mais, ele vai intensificando as perguntas. Que algumas perguntas cruciais. Então, hoje, por exemplo, a Inglaterra tá com um problema com o sistema de saúde da Inglaterra. Então, eles não querem mais que os turistas sejam atendidos. Que os turistas sejam atendidos aí no hospital gratuitamente. Então, eles estão pedindo mesmo, agora já era obrigatório, mas agora eles estão começando a checar se você tem o seguro saúde ou não. Que isso é obrigatório para entrar lá. São detalhes importantes. Muito bem. O Paloma, antes de eu perguntar para ele, que a gente está nessa sequência, né? Então, como é que ele começou a empresa? Algum comentário, alguma dúvida aí do que ele falou? Não, do que você falou, não. Eu tenho uma curiosidade. Qual é a melhor época para fazer o intercâmbio? Porque na época que eu fazia pós-graduação, eu e minhas amigas, a gente ia fazer o intercâmbio. E acabou que eu acabei ficando aqui pensando assim, porque eu trabalhava no banco. Nós 4 trabalhávamos no banco, né? E aí a gente ficou assim, vai, não vai. Aí 3 decidiram ir e eu falei, não, vou continuar no meu trabalho, não quero por enquanto. E não fiz até hoje. Aí 2 foram para Irlanda. E uma foi pra Austrália, a Ellen, né, tá lá até hoje já é casada, já tem uma filhinha. Aí eu fiquei pensando, eu acho que na época que eu era mais jovenzinha, não que eu ainda não seja tão assim velha, mas eu falei, eu acho que ali entre os 20 anos, pra mim, né, eu falei, eu acho que tinha sido a melhor época pra eu decidir fazer o intercâmbio. Assim, primeiro, né, o aprendizado da língua você consegue aprender em qualquer fase da vida, né? Hoje eu tenho alunos de várias idades, né, indo aprender o idioma na Inglaterra. É claro que quanto mais jovem a pessoa ela aprende mais rápido, porque o cérebro é uma esponja, tá absorvendo. Tá mais vazio. Então, né? assim, você leva uma criança de 11, 12 anos, por exemplo, para morar lá. Ela não vai esquecer o português, mas ela vai ter muita dificuldade com o português se ela passar a morar lá, porque ela vai absorver muito da língua. Quanto mais velho você vai, aí você vai aprendendo e você não vai ser um bilíngue nativo, mas você vai conseguir falar as 2 línguas, né? E aí então você vai precisar ficar um pouquinho mais tempo lá. O que acontece é que também o jovem, se ele vai muito jovem, ele não tem a maturidade. Então ele vai aprender por aprender, mas ele não vai ter a maturidade de que, tipo, eu preciso aprender. O adulto, ele se dedica mais. Então ele otimiza o aprendizado pela maturidade, pela dedicação, né? Sofre um pouquinho mais, mas aprende também. Então, assim, é meio relativo. Mas pela facilidade, quanto mais jovem, melhor. Você vai aprender mais rápido e mais fácil. Tá? Mas o adulto, por exemplo, se você for agora com a cabeça que você tem, você vai se dedicar, você fala, poxa, eu preciso fazer meu exercício. Porque não vai aprender por osmose. Né? Então, assim, o jovem ele consegue assistir um filme da Netflix e absorver um monte de coisa. A gente já não tá mais nessa fase. Né? Você precisa falar, não, peraí, se eu não fizer o exercício aqui, não vou captar, né? Não vou absorver. Que minhas amigas ficaram 8 meses, né? Elas ficaram mais ou menos 8 meses, que o intuito dela realmente era aprender, né, o inglês. E aí a outra amiga ficou 1 ano, uma dela viu que era realmente o que ela queria, né? Acho que acontece muito isso, da pessoa aí, igual no seu caso, né? Sim. Fazer o intercâmbio e ver que gostou muito daquele país e que é onde quer morar, né? Sim, é o que acontece. O intercâmbio realmente, sim, você não aprende só a língua, né? Você aprende a cultura, né? Você aprende um sistema de vida, né? Então, assim, tem a oportunidade de viajar. E Londres, eu sempre recomendo Londres, e eu me apaixonei por Londres, porque, assim, você não aprende somente o idioma. Então, você aprende a cultura, só que de vários países, né? Londres é a capital mundial da cultura, né? Então, assim,
recebe muita gente. E muita gente vai para lá para estudar. E está pertinho de vários países. Você imagina que assim, ó, aqui no Brasil, estamos em São Paulo, né? Sim. Você faz uma ponte aérea, dá o quê? 45 minutos? Daqui para o Rio de Janeiro. Né? Lá em 45 minutos de ponte aérea, você está em Paris. Né? Então, assim, Tá pertinho ali de vários países. Então, assim, né? você tem esse encanto e a facilidade, né? Então, assim, para quem trabalha lá, é mais barato para quem trabalha lá ir de Londres para Paris do que quem está aqui para ir para o Rio. Entendeu? Muito Então, bem. assim, Muito bem. É a qualidade de vida. Legal. Foi legal esse comentário seu de barato ou caro, porque na semana passada eu fiz um comentário aqui dos países mais caros, né? Só que, como matemática, tudo tem seu ponto de saída e o ponto final, né? Ali, o que eu passei na semana passada foi... Não, foi semana retrasada. O que eu passei na semana retrasada foi os países que são mais caros, tipo, para se viver, para estar, né? Tipo assim, eu estou lá. Então, quanto é um jantar neste país? É mais caro que todos os outros. Ah, quanto é um hotel neste país? Ah, é mais caro que todos os outros. Então, foi este valor, essa pesquisa que eu passei naquela semana, onde o primeiro lugar mais caro era a Suíça, tá? O segundo lugar mais caro, se eu não me engano, era a França, o terceiro Nova York e tal, ok? Na semana que vem ou na outra eu vou trazer um outro ranking visto de outra forma, tá? Eu vou trazer o ranking dos países mais caros para se viajar a partir do Brasil, a partir de São Paulo, como faz para chegar lá, assim, o valor e tudo mais, e a viagem total, o preço total da viagem. Vários lugares mudou a posição do ranking. Entrou agora Dubai, porque Nossa. Imagina, a viagem daqui para Dubai é uma fortuna, né? Sim, sim. Então aí entrou, porque aí conta tudo, conta a viagem, a passagem e tal. Aquele momento, a pesquisa, até para não ficar, essa pesquisa está errada, não, ela estava certa, mas era o gasto, os países mais caros estando lá. O jantar é mais caro, o hotel é mais caro, você está lá ou até trabalhando lá, ganhando dinheiro de lá também. Então é muito caro o local. Sim, sim. Então Nova York é um dos lugares mais caros do mundo. E Suíça, como eu falei aqui, né? Agora, para viajar do Brasil para lá, e aí incluir por pessoa, quanto custa por pessoa? Quais são os países mais caros do mundo para a gente viajar, ficar um tempo lá, gastar e voltar? Aí mudou um monte. Sim, Porque sim. imagina a distância daqui para a Austrália, daqui para o Japão, aí já só a viagem já deixa como muito caro esse local. Exatamente. E aí com mais o que gasta lá, então o ranking mudou um pouquinho. Mas Nova York ainda persiste. Paris Sim, ainda sim. persiste nesse meio. Sim. Aí vocês vão ver lá, eu vou dar o ranking do primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 10º, ok? Foi um ponto muito bom, porque assim, a passagem aérea faz bastante diferença mesmo, também no orçamento da sua viagem, né? Então, por exemplo, às vezes quando eu venho de Londres, é muito louco, eu também não entendo muito a matemática, talvez a Jaque, que vai estar aqui com a gente, porque ela fala do Arela, ela vai responder com mais precisão para a gente, né? Mas às vezes você pega um voo com conexão, uma conexão louca. Eu já vim, por exemplo, de Londres por Atlanta. Então eu voei 7 ou 8 horas de Londres para Atlanta. Nossa, até os Estados Unidos. Atlanta para Chicago, Chicago, São Paulo, mais barato do que um voo direto. Olha aí. Não Pra cá. vai Então, entender essa são matemática. as lógica. matemáticas doidas aí, né? Exato. E também a oferta, né? Quanto mais voos tem, então geralmente tem mais voos daqui para Nova York do que daqui para Londres. Então você consegue ter uns voos mais baratos. Olha aí, sendo que o lugar é mais longe. Sim, sim. Muito bem. Muito bem. E o tempo passa, né? Já foi mais da metade do nosso tempo. E aí eu queria saber, Leandro, e aí como é que começou? Eu não sei nem como começou primeiro na questão de viagens, se foi o intercâmbio. Mas fala pra gente aí, já que você já estava falando de intercâmbio, né? Como é que começou essa sua trajetória no intercâmbio cultural? Eu sempre costumo dizer que, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, e eu gosto de ajudar. Então, tipo, quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava no atendimento, né? Então, sempre trabalhei no atendimento, sempre trabalhei de lidar com pessoas e gosto de ajudar, gosto de servir. E aí, então, como eu sofri bastante, né? Numa outra ocasião, eu conto um pouco mais dos perrengues e dos sofrimentos lá do imigrante que não falava inglês. Mas aí, quando eu comecei a falar um pouco mais de inglês, eu ia para o centro e eu gosto muito de passear. Eu sempre gostei muito de viajar. Aqui no Brasil eu viajava bastante, de carro, de ônibus, excursão, né? Eu ia para os pontos turísticos quando eu estava de folga. E aí lá nos pontos turísticos eu via os turistas andando e eu via os brasileiros perdidos.
né? Na época não tinha internet, eu via os brasileiros perdidos e eu falava... E aí eu ficava dando informação. Você descobriu uma dor ali. Eu via as pessoas com o mapa na mão, né? E falava, aqui é tal lugar. E às vezes eu até andava com as pessoas para algum lugar, assim, sabia, conversando, sabendo da vida deles. E eu falei, poxa, olha aí, né? Não tem tanta gente oferecendo. Ganhar dinheiro com isso. E aí então eu entrei, consegui um trabalho de voluntário dentro de uma escola que tinha intercâmbio. Né? Recebia alunos do mundo todo ali. Aí eu comecei a trabalhar, fiz uma parceria com alguns amigos na época e a gente começou a levar alunos da rede adventista, dos colégios adventistas, para Londres. Né? Então, assim, eu já tinha uma noção de turismo, né? Já estava guiando algumas pessoas de turismo, e aí, então, a gente começou a trazer um produto, né, para o Brasil, para levar alunos da rede daqui para lá. E essa escola já fazia, e a gente falou, pô, dá para profissionalizar aqui, dá para fazer uma coisa boa, né? Só para você ter ideia, Londres sempre esteve no top da procura de turismo. Olha só. E de intercâmbio. Bacana. Intercâmbio eu imagino. Turismo legal, a informação, né? Agora de intercâmbio eu imaginava. Para língua inglesa, muitas pessoas às vezes falam assim, bem, vou aprender inglês nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Bem, inglês, né? A impressão que dá é que a língua já vem de lá, né? Porque o cara que mora na Inglaterra é inglês, né? E você fala, então lá é o top dos tops. Você imagina, né? Eu como turista falando. Então, e aí? Tem duas coisas, tem dois dados muito interessantes lá da Inglaterra, para você ver, né? Eles investem, você sabe que o país sempre investe, né? Em várias áreas, né? Que ajuda, que altera o PIB e tal, né? Não sou aí expert nessa área. Mas, por exemplo, o turismo. Você tem uma ideia de quantos turistas a Inglaterra recebe por ano? Londres, por exemplo. Nossa, não tenho ideia. Também. Manda. Não faço Chuta ideia. um número, assim. Nossa, número alto, chuta alto. Tá. Quase 19 milhões Ô, louco! de passageiros não ia por passar ano. do 1.000 de jeito nenhum. Eu ia falar 20 mil, 50 mil, até 300 mil É milhões, não. muita gente. É muita gente. Isso? Então, assim, ela está entre os top 3, né? Então, assim, vira e mexe, ele está entre o país que mais recebe turistas no mundo. A procura é muito grande. E o ano passado, só para estudar no Reino Unido, eles receberam, se eu não me engano, são 460 mil pessoas para estudar lá. Então, assim, eles promovem a educação. A gente está falando de um lugar que, por exemplo, que tem as universidades mais velhas do mundo. A gente está falando da Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, né, que são especialistas aí no ranking da educação, né, e são top. Né? Então, se você procurar as 20 faculdades melhores do mundo, vai ter umas 4, 5 que são da Inglaterra. Né? Então, legal. Então você tem o King's College, que está no centro de Londres, né? Então você teve gente lá, Isaac Newton estudou em Cambridge. Nossa. Né? Chega Então, na assim, escola lá e visitar. Porque Isaac Newton estudou aqui. e o que eles fazem? Porque assim, hoje, né, você tem as ideias e você patenteia as ideias e você ganha muito dinheiro com isso, né? Então, o que o país faz? Ele investe em pesquisa. Que daí os cientistas pesquisam, os doutores fazem doutorado, né? E fazem as pesquisas dele, vem com as teses, patenteiam as teses e vem. Fica no país, né? Entendeu? E aí Muito o dinheiro bem. para lá. Então eles investem muito nisso. Investindo nisso, tem muito doutor, a educação é forte e Mas muita isso gente vem ficou estudar Forte também, né? para lá, né? Então aí nesse bonde a gente entra com o quê? Que língua que eles usam lá? O inglês. Inglês. Né? Exatamente. Então assim, aí a gente entrou nesse bonde da especialização, de ajudar as pessoas a aprenderem lá, a ir para lá, trabalhar lá, a ingressar numa universidade na Inglaterra. Muito bem. Né? Então, Eu, como turista, posso então aqui dar o testemunho que meu filho, Tiaguinho, fez o intercâmbio cultural com o Leandro, né? Que inclusive lá viajou para vários países, né, Leandro? Não foi? Não ficou só na Inglaterra, foi Inglaterra, Itália. O Thiago, ele foi, nós fizemos acho que 7 países. 7 países, Legal. né? Foi. Então, olha só, intercâmbio cultural mesmo. Então, foi aprendendo a língua, conheceu os países, fez os países. E por que eu tô falando isso? Porque você falou dos colégios, né? Aí, olha só, ele já está num nível de inglês tão forte que agora ele está estudando na English Active do Lucas, tá? E lá ele tem um professor especializado só para a categoria dele, que ele já está na categoria
para poder se especializar para estudar em Oxford, por exemplo, entendeu? Para estudar numa universidade fora, para Harvard, e aí ele se especializando agora lá no curso, depois de ter feito o intercâmbio, aí ele vai poder ir para uma dessas faculdades fortes do mundo aí, Oxford, qual mais Então, tem lá na Inglaterra? Oxford, Cambridge, tem entendeu? a faculdade de Bath, Então, a importância da língua, né? King's De aprender, College. para poder chegar lá, né? Sim. Muito bem. É um caminho. E assim, vale muito a pena, né? Eu costumo, geralmente, assim, quando eu vou fazer a palestra ou faço reunião de Zoom com os pais, né, para falar de intercâmbio, e eu sempre sou questionado se vale mesmo a pena. Porque a gente tem um programa de 15 dias também. Aí você fala, 15 dias, né? Então, a gente tem um programa que chama Cultural e Linguístico. A gente leva os alunos para conhecer, porque está na Europa. Aí, de novo, eu acabei de falar, né? Você faz ali 45 minutos de voo, você está em Paris. Então, a gente faz Paris e Londres, Roma e Londres, sempre com Londres, a base em Londres, porque a escola é lá, né? Então, tá aprendendo inglês lá. E aí os pais perguntam, tá bom, meu filho vai turistar, vai conhecer um outro país, uma outra cidade lá da Europa, e ficar em Londres 10 dias, 12 dias. Vai aprender, Leandro? E aí, o que eu sempre falo? Olha, toda vez que você entra na escola, e o Lucas vai poder falar disso, né? Você entra, a primeira coisa que você faz na escola de inglês é um teste. Um teste de nivelamento para saber qual é o seu nível. Então, eu desafio os pais. Faça o teste de nivelamento aqui e vou falar para você aí em casa. Né? Se você vai mandar o seu filho para qualquer intercâmbio, quer mensurar, faz o teste de nivelamento aqui no Brasil. Quando seu filho voltar, você leva ele para fazer de novo. Você vai conseguir mensurar. Exatamente, ele passa para um outro nível, não tenha dúvida. Em 10 dias. Eu fiz isso. Todo aluno que se dedica, ele avança um módulo aqui no Brasil. Exatamente. Se ele se dedicar. Pode fazer essa propaganda aí que essa é real. E eu já tive alunos que avançaram 2 módulos. E assim, eu não estou fazendo uma propaganda, estou falando de fato. Não, porque então, eu tenho alunos que me retornaram, professor tal. Me chamam de professor, eu não sou professor de inglês. Professor é sua esposa. Minha esposa ela tem um mestrado em educação lá na Inglaterra. Né? Ela é a diretora da escola de inglês. É isso aí, um abraço, Camila, muito assim, bom. Amor, tô aqui fazendo essa propaganda, hein, amor? Depois a gente resolve o cachê. Né? Então, assim, ela é diretora da escola de inglês, né, que chama Seven, e então ela faz o teste lá, e ela se dedica muito, porque ela também aprendeu inglês aqui no Brasil, e foi para lá se especializar. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia voltada com o turismo aplicada para o dia a dia. Então, o aluno é exposto à língua em tudo que ele vai fazer. Legal. Então, assim, ele tem aula de cultura. A gente vai fazer um passeio cultural, ele tem aula sobre aquilo antes. Agora, exatamente, imagine a importância aí, vocês pais, de poder ingressar seus filhos numa dessas escolas. Falar, meu filho está em Harvard, está no MIT, tu está em Oxford. Nossa, tá de brincadeira, hein? Sim. É o sonho de qualquer adolescente, de qualquer jovem, né? Qualquer pai dos adolescentes, né? E ele já foi distante. Não é mais tão distante, entendeu? É totalmente alcançável, né? Se você se programar, se seu filho estudar, porque assim, tem uma série de fatores, né? Uma série de documentos que você tem que ir, em inglês chama building up, né? Que você tem que ir juntando ali os documentos para você conseguir aplicar, porque lá não é só uma prova, né? Você manda o seu currículo acadêmico com tudo que você fez. Então, assim, tem voluntariado, você precisa ter sido voluntário em alguma causa, que isso conta bastante, né? Para você poder ser aceito na universidade para a graduação. Para pós-graduação, já diminui um pouco, já não é mais tão difícil, né, em alguns quesitos, mas você precisa ter mais fluência na língua para fazer a pós, para fazer o mestrado. Mas é possível, sim. A gente acha que é longe, que é distante, mas não é. Eu vou trazer, qualquer dia que a gente for falar de educação mesmo, eu vou trazer um amigo que ele tem um doutorado na Oxford. E é um brasileiro. Eu tenho uma proposta de mesa. Até é legal para você e o Lucas dar uma abrangência boa. Eu vou trazer o Thiago, né, o aluno, o Thiaguinho, para poder ser entrevistado, falar do intercâmbio, falar de tudo, a gente aprofunda nisso aí também. É uma proposta de mesa. Eu preparei aqui 10 perguntas até agora. Das que eu preparei, eu só fiz um. Só a primeira, mas eu acho que depois vai fazer pelo menos mais uma aqui. Mas antes eu queria abrir para você, Paloma, que é uma pergunta minha para você também, já pro Leandro também. Qual a possibilidade de, por exemplo, a Oliveira Trips passar realmente, como a gente falou no começo, né?
não só a questão de pensar em viagens para a Europa, mas talvez em viagens de intercâmbio, porque se você tem turmas lá, né? Enfim. E aí eu queria que você fizesse aí essa pergunta para o Leandro também, ou a gente bater esse papo para a gente entender como é que funciona para uma agência que é nacional, mas se interessa, fala, quer saber? Quero fazer um intercâmbio também internacional, quero começar a fazer minhas viagens para a Europa, já que tem um parceiro lá, né? Sim, aí poderia ser até um intercâmbio cultural. Provavelmente não vai ser um de 6 meses, um ano, mas de repente 15 dias, igual você falou, que dá para o pessoal já pegar um pouco também da cultura, também aprender um pouquinho mais a língua. 15 a 30 dias no máximo, né? De repente um grupo de 50 pessoas. Porque a gente tem bastante clientes que pedem pra gente viagens internacionais. E por que não pensar também no intercâmbio? Vocês recebem bastante grupos também, assim? Fóruns de escolas? Então, a gente recebe, sim, de novo, né? Como a gente começou com o intercâmbio, a gente teve uma estrutura, porque para você viajar com alunos, né? Você tem que preencher um monte de requisitos, né? De pré-requisitos, de questão de segurança, né? Que lá eles chamam de health and safety. Então, você tem que inspecionar mesmo o hotel, o ônibus. Então, a gente se especializou no receptivo. Não é porque a gente roda com alunos, porque a gente faz o passeio cultural. Como nos especializamos no receptivo cultural para alunos, a gente estendeu para adultos que não necessariamente vão estudar. Então, eu tenho os meus próprios grupos e recebo agências. Ai, Então, que por legal. exemplo, tem agência que contrata o meu serviço. Então, eu faço toda a reserva para eles. Hotel, transporte, guia, restaurantes, tudo isso que você faz aqui no nacional, Brasil. Uhum. eu faço no internacional para você. Posso aparecer ou não, entendeu? Então, assim, a propaganda, porque às vezes as pessoas dá pra fazer vai essa roubar parceria. meu cliente. Não, dá para Não, fazer não. a parceria e eu É. chego lá, faço o receptivo, rodo e tal, com você estando ou você não estando. Tem Vocês podem agências... viajar junto com a turma Ou ou vocês mandar recebem os a turma lá. clientes Só também, mandar os clientes. legal Recebe a também. turma lá. Então, assim, Perfeito. tem agência, por exemplo, teve agência que o dono da agência foi uma vez, falou, entendi, não preciso mais vir. Monta o grupo e eu só recebo lá. Certo. O E grupo tem chega, tamanho roda. mínimo de grupo? Como funciona? Então, é que assim, se você quiser caracterizar grupo, tem que ser mais de 10 pessoas, né? Certo. Pra- Vale a pena algumas coisas também, né? transporte Alguns lá, né, para custos começar a valer diminuir. a pena, né? Uhum. Mas o ideal é assim, se você conseguir 45, daí 45 fica é o um ideal. grupo legal mesmo, por exemplo, você tem um É um ônibus, ônibus né? Então, inteiro assim, só pra ele. então, Van é assim, mais caro quando é menor, né? E a É. experiência das pessoas é muito boa também, é muito legal. Eu costumo dizer que, assim, a experiência de você viajar em grupo é que você fica só com a parte boa. É. Porque tem Que alguém já- se preocupando Alguém já com você. preparou tudo pra você. Então, assim, o passageiro tá lá. Se o ônibus vai chegar ou não, o que o ônibus está fazendo, ele não se preocupa. Isso, agora só para eu entender como turista. Neste caso aí, ela pode montar uma viagem, teria que ser para intercâmbio cultural, curso de inglês, ou então uma viagem cultural para a Europa, por exemplo, só para conhecer os países? Pode fazer uma viagem só cultural. Se não É. quiser colocar o curso no meio, dá para fazer uma viagem só cultural. Por exemplo, eu voltei agora Com em guia, julho. ensinando tudo, né? Eu acho Isso. cultural pro meu público assim, eu acho que interessaria bastante Nós pra fizemos eles. uma viagem agora em julho de 5 países. Aí nós subimos a Itália, né? Conhecemos a Itália. 4 países. Subimos pela Itália, passamos pela Suíça, pela França e pela Inglaterra. Perfeito, um tour, né? Com É. uma turma especial. 16 dias. Legal. E lá você explica tudo, como eu já vi, né? O que é aquele local, o que aconteceu lá e tudo mais. É cultural mesmo. Sim, é cultural. Você tem a entrada nos museus, né? Entra com o guia explicando o museu, né? Com um radinho aqui. E aí tem alguém dentro do ônibus quando você está fazendo o tour, né? Passando pelos locais. Isso, pelos principais pontos. Se é só de ônibus, tem alguém dentro do ônibus explicando. Mostra os castelos, fala de quem que é o castelo. Vamos viajar na viagem aqui. É. Em fala portuguesa, né? Então você imagina, nós fizemos, por exemplo, 4 países. A gente já foi para Grécia, por exemplo, fazer Atenas, que é muito legal, né? E aí tinha um guia grego falando português. Legal. Explicando tudo em português, assim, Quer muito dizer, o bacana. cara manja E vale- muito do que ele tá falando e ainda E você ainda na sua língua. Vale muito a pena. Assim, Melhor. com guia faz toda a diferença. Eu sempre defendo que, assim, quando você tem com guia, você realmente viaja na Sim, viagem. é isso aí. Porque você entra na história, né? Então você viaja e viaja no tempo também, né? Isso é muito O legal. que é muito legal. A cultura que traz de uma viagem é sensacional. Sim. Sim, Por eu isso sou que eu guia gosto de muito de turismo. viagem. Eu sou guia de turismo, mas cada cidade que eu vou, eu acho bem legal também contratar um guia de lá. Mesmo que eu seja guia regional São Paulo,
A Samantha, ela é guia nacional, né, internacional também, mas a gente vai em Curitiba, a gente contrata um guia lá do Paraná, porque a gente acredita que o guia de lá, né, igual você falou, no intercâmbio ia ter uma pessoa especializada de lá, e ainda ia aproveitar que a pessoa ia falar português, né, em alguns casos, melhor ainda. Mas a pessoa da terra, do local, vai trazer muito mais vivências para você, em alguma emergência, alguma coisa, ela vai saber como desenrolar, como se sair com o grupo todo. Então, eu acho muito importante ter alguém do local mesmo guiando a gente. Sim. Assim, você aprende muito, né? Tem algumas coisas que te levam, por exemplo, né, você viaja na história, né? Nós estávamos com um grupo em Atenas. E aí, Atenas era um grupo cristão. E aí, nós subimos uma montanha porque a gente estava subindo para ver a Acrópolis, né? O templo lá de Atenas, que é muito legal. A Acrópolis é linda, né? Atenas é bem completo o programa lá. E aí nós subimos numa montanha que chama Areópago. Não sei se você já ouviu falar do Areópago. E aí quando nós estávamos lá, o guia estava encenando, explicando todo sobre a cidade. E a montanha do Areópago é do lado da montanha da Acrópolis. E você vê Atenas toda, Atenas antiga e a moderna. Você vê o mar Egeu lá em cima da montanha. E ele falou, só que nessa montanha aqui, o apóstolo Paulo estava aqui, pregando para a cúpula dos atenienses. E está escrito na Bíblia, em Efésios, tanto. Cara, eu tô andando na história. Assim, imagina, então, assim, você nossa, faz sensação. eu vou fazer aqui, a gente tá com essa viagem programada aí, tem um grupo, depois me procura, que a gente tem um grupo para voltar para Atenas, esse ano ainda. Que bacana, assim, muito bem. Foi muito legal. Muito bem, eu ia perguntar aqui, para você compartilhar uma história memorável, você já está compartilhando várias, né? Então, bacana. E já estamos aí partindo para o final, viu? Temos poucos minutos aqui do podcast, passa rápido quando é bom, né? Passa muito rápido. Muito bom. Vocês têm vídeos para passar, né? Você lê, né? Tem um vídeo, parece. Se quiser passar agora, depois eu te mando uma última pergunta antes das considerações finais, né? E vocês aí vão deixando seus alôs aí, seus comentários, importante pra gente. E aí, então, vamos fazer assim. Você tem um vídeo para pedir, né? Eu tenho um vídeo para passar. Eu queria antes, eu não sei se a gente consegue um pouquinho antes dele aparecer, ou se ele já aparecer, também eu vou falando em cima dele, mas assim, quando eu cheguei em Londres, assim, a gente acaba, todo mundo é meio bairrista, né? Então, assim, a cidade me acolheu. Eu sofri bastante, mas me acolheu. E eu gosto muito de Londres, né? Então, sempre, mesmo quando as pessoas pedem roteiro, eu sempre vendo Londres muito bem, porque eu gosto bastante da cidade de Londres. E tem uma coisa que é muito peculiar e que chama muita atenção, que eles fazem questão de manter essa memória viva, é porque é uma cidade que ainda tem uma realeza ativa. Sim. Né? Então, até há pouco tempo atrás, a gente tinha a rainha, né? Que todo mundo, uau, a rainha. E tem o rei, que também não tem tanto glamour quanto a rainha, mas o rei tá lá ainda, né? E é uma coisa assim que a gente não consegue, como brasileiro, a gente não consegue mensurar muito. Né? E você poder andar num lugar assim, que tem a realeza viva e ativa, né? Então, assim, ela não tem tanto poder político mais, mas tem um poder popular, né? Então, assim, de influência muito grande. A opinião popular, ela interfere na opinião popular ali com força. Então, é muito interessante você poder vivenciar e andar pela rua e, de repente, você fala, opa, tô ouvindo os cavalos, vai passar uma carruagem agora? E aí tá passando um príncipe. Realmente passando alguém na realeza. Então eu falo assim, você vende isso, Leandro? Eu não vendo, mas assim, eu me esforço bastante para que isso aconteça, né? Eu não tô prometendo nada aqui, né? Que o Leandro, eu não sou especialista, mas roda aí, porque eu tava com um grupo e esse vídeo é bem recente, foi do ano passado, olha só. Eu levei o grupo na frente do Palácio de Buckingham e olha quem saiu. O rei passou saindo do palácio. Aquele primeiro carro com a bandeira, tá vendo? Que ele passou e eu tava bem ali, ó, na frente, saindo na comitiva real. Tava o rei, o King Charles e a Camila, olha aí. Foi legal, tipo pra gente poder ver direitinho. No banco de trás, olha lá, ele acenando, agora deu pra ver. Esse vídeo aí, quem quiser ver, tá no meu Instagram, você entra lá nos Reels do meu Instagram. E tá escrito lá, The King. Tá, fala aí seu Instagram enquanto a gente vai ver mais uma vez ali. É Leandro Luciano. Só colocar Mostra lá de Leandro novo aí Luciano na tela e de repente colocar Londres, você vai achar aí com mais... Isso, ó, o rei aí no banco de trás, dando tchauzinho, muito bem. Com mais então facilidade. Repete agora, Leandro, o seu Leandro aí. O meu Instagram é Leandro Luciano, tá bom? É só colocar Leandro Luciano, de repente se eu colocar Londres vai ser mais fácil de me achar lá, tá? E isso aí foi muito legal, porque o grupo tava, será que a gente vai ver? Será que a gente vai ver o rei? Se a gente vê o rei... E aí, de repente, eu falei, gente,
a bandeira da realeza tá hasteada, o rei pode sair. Daqui a pouco eu vi o carro e falei, o rei tá saindo. Legal. E aí todo mundo correu para ver. E é muito legal, porque assim, isso pode acontecer várias vezes, não necessariamente você vê o rei, mas tem dia que ele sai, aí onde acontece a troca da guarda, é onde ele sai, às vezes com a carruagem, né? Sai os príncipes, as princesas, e é muito legal, né? Tem muito glamour, né? Onde tudo legal, que envolve a exatamente. realeza. Imagina, então, parabéns, muito bem, Leandro. Eu vou fazer uma última pergunta, então, antes das considerações finais. Ok, você tem alguma? Antes da minha? Não. Então, tá bom, olha só, tem várias aqui, vamos deixar para os próximos podcasts, né? Diferenças culturais marcantes, muitas outras bem legais. Mas eu queria perguntar aí pro pessoal aí, saber, né, pro pessoal saber, quais são os vestidos mais populares entre os seus clientes e por quê? Tá, eu penso assim, que o número 1 dos meus clientes, como eles sabem que eu estou em Londres, é Londres, né? E aí, então, eu vejo assim, o brasileiro tem um quê muito grande com Paris, né? Paris, né? E aí eu penso que, principalmente o pessoal daqui da região sudeste e sul, a gente tem uma influência muito grande, né? Que é muito bacana, que eu costumo dividir com eles. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, então pode falar. Eu vou ser Temos alguns mais minutos sucinto. ainda. Porque você anda, por exemplo, no centro de Paris e você vem para o centro de São Paulo, salvo as devidas proporções, a gente tem uma influência muito grande da França. Se você pensar na década de 80, ao invés de ser inglês nas escolas, era francês. Sim, verdade. Né? Então a gente tem uma influência muito grande. A nossa vestimenta agora mudou um pouco, mas a gente usa terno por causa dos franceses, né? E o centro, por exemplo, aonde está ali a região da Estação da Luz, chama Campos Elíseos? Campos Elíseos, da Champs-Élysées. Da Champs-Élysées, que é a avenida mais famosa. Principal de Paris. De Paris, né? E aí, então, o nosso aeroporto daqui, o aeroporto pequeno aqui, como chama? Congonhas? Não, o pequenininho aqui da Zona Norte. Então, O Campo de Marte? Campo de Marte. Sim. Como que chama a praça em volta da Torre Eiffel? Como é que é mesmo? Champs de Marte. Campo de de mesmo? Eu não Marte. lembrava do nome dessa praça. Só lembro da Torre Eiffel. Campo de bacana. Marte, por quê? Porque o 14 bis, Sim, já era na França. Santos Dumont voou com o 14 bis na Champs, Sim. no Campo de Marte, ao redor da torre. Ao redor da torre, bacana. Então, assim, a gente tem uma influência muito grande da França, né? Ali, o Dom Pedro, acho que o II, foi enterrado em Paris. Então, a realeza de Portugal tinha relação muito forte com a França. Então, assim, a gente tem muito da França. Então, o brasileiro gosta muito da França. Paris representa glamour aqui no Brasil, né? No mundo todo. Né? Então, assim, é um dos primeiros destinos. Que E depois legal, Roma. verdade. Numa Roma. outra oportunidade a gente fala de Roma. De Roma também. Mas eu levo muita gente para Roma. Que legal. Deixa eu fazer uma curiosidade rapidinho, já que você falou de Santos Dumont, falou de moda, falou do voo. Não, uma curiosidade que não é todo mundo que sabe. Além de Santos Dumont, além de ter inventado o avião, ele inventou o relógio de pulso também. Porque o de bolso já existia, né? Então ele tinha que voar, né? Voar e tentar ver o relógio para ver se estava conseguindo o tempo lá. Era uma competição que ele fazia quando ele voou em volta da Torre Eiffel, né? E aí que ele pegou o relógio de bolso, amarrou no pulso, porque enquanto ele pilotava o avião, ele conseguia ver O tempo. E aí assim foi inventado o relógio de pulso. Não Partir sabia daí. Muito disso, legal. legal. E assim, é uma coisa muito legal, porque eu não sei, eu não consigo mensurar o quanto aqui no Brasil a gente valoriza Santos Dumont. Né? Mas lá na França eles valorizam muito ele. Tem muitas coisas Que em bom, homenagem diferente a ele. dos americanos, né? Que valorizam os irmãos Wright. Exatamente. E aí, olha que bacana. Ele morou na Avenida Champs-Élysées. Sim. Né? Então, lá na casa onde ele morou, tem uma placa. Lá. Hoje tem a loja da Apple lá na frente. Né? E aí eles valorizaram, né? Reformaram o prédio todo e a placa, colocaram uma placa nova, mantiveram a placa. E aí tá assim, aqui nesse prédio morou Santos Dumont. Inventor, construtor, engenheiro e pioneiro da aviação mundial. Nossa, Em Petrópolis também, no Rio de Janeiro, também tem um museu, Santos Dumont. Para quem não conhece, se um dia estiver lá em Petrópolis, vale a pena visitar. Legal, Oliveiras Trips leva pra esse Aí, tá vendo? Muito bem, Nando, muito legal trocar ideias, histórias de viagem, é gostoso, né? Sim. Muito bom. E hoje a gente viajou na viagem aqui, foi bacana. Então eu vou começar pedindo as considerações finais da Paloma, e para terminar esse nosso podcast tão bacana, né?
E, por favor, Paloma, fala aí com o nosso público, tanto da Oliveiras Trips, como a consideração final deste programa. Sim, muito obrigada pela audiência, por estar aqui em mais um podcast com a gente. Hoje vocês puderam não só ficar aqui no Brasil, né, mas ver um pouquinho dos outros países. Já sabe ali que em Londres você consegue ir para vários outros países, né, como se desse um pulinho ali no Rio, você já está em outro país. E a Oliveiras Trips, né, quem sabe aí um dia nós tenhamos um intercâmbio com o Leandro nos auxiliando lá, né, quem sabe a gente dá a sorte do príncipe, do rei passar, né. É isso. Bem no momento que o Leandro estiver explicando pra gente de todo aquele país, de Londres, da Inglaterra. Então vamos sonhar um pouquinho mais alto. Muito bem. Você pode chegar aonde você quiser. Já pensou um dia você estiver em Oxford? Gente, nossos sonhos podem ser realizados. Então a gente tem que persistir naquilo que a gente quer, estudar. O inglês é muito importante. Nós amamos viajar, mas a gente não precisa ficar só aqui no Brasil. A gente pode ir para outros lugares também. E a Oliveiras Trips pode te ajudar em tudo isso. Viajar é investir em você, como eu sempre falo. Muito bem, que bela consideração final. Dá um corte Obrigada. essa consideração, hein? Dá mesmo, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a todos aqui, antes de pedir a consideração final do Leandro, que eu vou deixar a palavra final com ele, depois só vou dar um tchau final. Agradeço a vocês da mesa, foi aqui um podcast maravilhoso. Tivemos a nossa falta do nosso querido Lucas da Inglês Active, mas nem por isso deixamos de falar dele, né? Sim, eu gosto dele. Várias vezes foi citado aí, nosso querido Lucas. Mas o nosso parceiro que sempre está na telinha, hoje foi o nosso entrevistado especial e eu quero ouvir aí as considerações finais, Leandro Luciano. Foi muito bacana esse podcast com você. Sim, foi muito gostoso, é muito bom poder estar aqui, né, desse lado aqui, não estar na telinha hoje. Estar no Brasil é muito bom, né, eu viajo bastante, mas nada como poder pisar aqui no solo brasileiro, comer o nosso arroz e feijão. E falando em arroz com feijão, é muito bom viajar e eu acho que a viagem está ao alcance de todos, né? Se você se programar, se você colocar na sua mente tanto o aprendizado da língua quanto viajar para fora do país é uma coisa extremamente atingível, né? Se você se programar, se você se planejar, se trabalhar em cima disso, você vai conseguir atingir o seu objetivo, assim como eu e muitos outros amigos meus atingimos o nosso objetivo aí, que era viajar para fora. No primeiro momento, meu objetivo era só viajar para fora, né? Eu acabei mudando, né? Eu moro na Inglaterra. Então, assim, se tiver uma palavra de encorajamento, assim, não desista do seu sonho. Vá atrás. Seja ele no aprendizado linguístico, seja ele na qualificação profissional, seja ele morar fora, ou só uma experiência de viagem, ou só a viagem dos seus sonhos. Batalha, porque if there is a will, there is a way, você vai conseguir atingir os seus sonhos, tá bom? Confiando em Deus, né? Ali, Papai do Céu ajudando ali, você vai mais longe e melhor, tá bom, gente? Foi um prazer aí. Conte com a gente. A minha mídia social, Leandro Luciano, você encontra o meu Instagram e o Instagram da Venha para Londres, se você precisa de ajuda aí para passear em Londres ou estudar aqui na Inglaterra. Muito bem, mais uma fala bacana que merece um corte nessa fala aí para todos ouvirem e os que não ouviram hoje. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue te abençoando ricamente. Leandro também, muito obrigado pela presença, foi muito bacana. Prazer. Deus continue te abençoando também, você também, Paloma, e a Oliveiras Trips, nosso querido Lucas, nosso parceiro. E eu sou o Túlio, redes sociais tulio.rocha.mkt, é só acompanhar lá também, ok? E especialmente nossas redes sociais do Pod Travelcast, todas elas, @podtravelcast, acompanha lá. Inscreva-se no canal do YouTube e acompanhe a gente também no Facebook e no Instagram, TikTok, Kawaii. Estamos aí, Omnichannel. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Todos nós estamos na do meio. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. É isso aí, sensacional. Valeu. Muito bom.